Oi, pessoal. Boa tarde. Então, meu nome é Maiara, sou bióloga. Estou aqui em nome da Concretize Ambiental, que é a empresa responsável, né, pela elaboração, né, e a execução do estudo técnico da unidade de conservação que nós estamos criando aqui no município de Bom Jardim de Goiás. Primeiramente, eu quero agradecer o prefeito Odair, né, por essa oportunidade. Eu acho muito válido quando os prefeitos têm essa visão, né, de se criar uma unidade de conservação no município. Claro que tem muitos benefícios, né, com essa criação, principalmente o fato do município poder passar a pleitear o recurso do ICMS ecológico, que eu acho que é muito importante, né? É um recurso muito bom que vem para os municípios que têm em sua extensão unidades de conservação. Quero agradecer aqui ao Guedes, secretário de Meio Ambiente. Em nome dele, eu agradeço também a presença dos secretários, se porventura tiverem, não conheço, mas agradeço todo mundo. Agradeço também os vereadores que estão aqui presentes, a equipe técnica que me ajudou também, né, na execução desse estudo técnico, a Daiane e a Thaís, faltaram alguns também. Agradeço também ao Renato, que também nos auxiliou durante esse tempo aí, até na procura, né, de um local propício para a criação dessa unidade de conservação, ao Elvis também, da Secretaria de Meio Ambiente, enfim, aos membros do Conselho de Meio Ambiente, que eu sei que tem membros aqui presentes também. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, né, para esse marco no município de Bom Jardim de Goiás, que eu acredito ser um marco histórico, né, onde nós conseguimos uma área bem propícia para essa questão dessa unidade de conservação. Então, essa consulta pública, ela é um ato fundamental para para a criação da unidade, onde nós vamos expor para vocês, né, como que foi feito o estudo e a modalidade na qual nós escolhemos para que essa unidade seja enquadrada, né? E aí, ao final, vocês vão ter a oportunidade também de estar perguntando, discutindo, questionando esse ato, tá bom? E agora eu convido à frente o Guedes, o secretário municipal de Meio Ambiente de Bom Jardim de Goiás, para que ele faça suas considerações. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guedes, secretário municipal do Meio Ambiente. Venho aqui agradecer ao prefeito, Odair Dodelli, a empresa Concretize, né? Porque, sim, sem essa parceria, poder público, né, o executivo, o legislativo que está representado, os conselheiros, a sociedade em si, a gente não ia conseguir validar esse processo dessa criação dessa unidade de conservação. Então, assim, para a gente pleitear o ICMS ecológico, o primeiro critério a ser analisado pela SEMAD é a criação da unidade de conservação, ter uma unidade de conservação no município. Então, hoje, a gente está aqui nesse ato, né, representativo para a gente consolidar esse sonho que a gente tem aí desde quando eu entrei na prefeitura, em 2015. A gente busca alcançar essa questão da unidade de conservação, que a gente não tinha, e a gente vivia, né, em busca diária, tentando convencer produtor. Então, assim, o grande avanço também se dá ao proprietário Emerson, que possibilitou a gente conseguir, né, essa área para a gente pleitear o ICMS ecológico. Quais são os critérios e os conceitos que, no caso, a Maiara disse para a questão do ICMS ecológico? É uma junção de fatores. A gente sabe que o primeiro passo é ter unidade de conservação. A gente precisa também ter política pública dentro do município. Já é por isso que também tem um incentivo financeiro, que é para alargar essa questão de fazer política com o dinheiro, no caso que a gente pleitear e vir para o município. Como que? Educação ambiental, política de reciclagem. A gente sabe hoje o que a gente pode investir, qual que é os nossos maiores anseios e dificuldades que às vezes a população em si cobra. Hoje a prefeitura não tem um aterro sanitário. Porque hoje a gente tem um lixão, a maioria das prefeituras vive, a gente tem um lixão, né, próximo à nossa cidade. Então, a gente pode, com esse recurso,
conseguir uma área, licenciar para a gente ter um aterro sanitário. Então, a gente pensa nessa forma, a gente pensa grande, porque a gente está querendo fazer política pública com o dinheiro que vier para a melhoria de qualidade de vida de todos os bom-jardinenses. Então, o anseio ele é nessa linha de pensamento, voltado à população. Quero aqui agradecer, igual eu disse, os prefeitos, os vereadores, os conselheiros, a sociedade civil, que está representada também. Vou passar a palavra para a Maiara, a bióloga da empresa Concretize, que ela vai falar dos conceitos e os atributos que foram encontrados na Cachoeira Alta, que foi denominada a área de relevante interesse ecológico, para a gente pleitear aí o ICMS ecológico. Obrigado. Então, pessoal, eu prometo ser breve, hoje está um pouquinho quente, né? Mas eu acho que é importante nós estarmos citando como que funciona essa questão de unidade de conservação, para que vocês entendam. Então, qual que é a proposta, né? A proposta da unidade de conservação é a construção coletiva entre proprietário da terra, sociedade civil, poder público municipal, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Então, o que acontece? Para que se crie uma unidade de conservação, é necessário que tenha esse vínculo, né, entre essas entidades e sociedade civil. Áreas protegidas são espaços que, devido às características especiais que apresentam, devem ser conservadas. Essas características estão relacionadas à função ambiental que a área desempenha. Então, quando nós recebemos o convite para estar analisando as áreas aqui do município que seriam possíveis da criação dessa unidade de conservação, nós pensamos em vários critérios, né, para que se enquadre realmente dentro do que foi proposto. Quais são os tipos de áreas protegidas? Tem áreas de preservação permanente, que a maioria das pessoas conhecem, né? Toda propriedade que possui recursos hídricos, aí, rios, córregos, nascentes, lagos, devem ter, né, as suas áreas de preservação permanente. Reserva legal também é um requisito aí. Unidade de conservação, que é essa modalidade, e reserva da biosfera. O marco legal. O SNUC, ele é a Lei Federal 9.985, que estabelece os critérios e as normas para a gestão e implantação de unidade de conservação. Então, é através do SNUC que nós nos baseamos para estar realmente elaborando, né, esse estudo e as demais documentações que são necessárias para a criação da unidade de conservação. E tem o CEUC, que é a Lei Estadual 13.787, que estabelece critérios e normas para a implantação e a gestão de unidade de conservação. Então, depois de tudo isso que nós fizemos, o estudo técnico, a elaboração de documento, a própria consulta pública, o próximo passo é fazer o cadastro da unidade de conservação no CEUC, que é ele que, inclusive, vai aprovar a questão dessa unidade de conservação no município. A unidade de conservação tem espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais com características naturais relevantes legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam as garantias adequadas à proteção. Isso é o que estabelece o SNUC. A unidade de conservação, ela possui dois tipos: a unidade de proteção integral e a unidade de proteção de uso sustentável. No caso, nós escolhemos a de uso sustentável. E eu vou falar um pouquinho sobre a de uso integral, para vocês entenderem, e, posteriormente, o motivo pelo qual nós escolhemos a modalidade de uso sustentável. Então, as unidades de uso de proteção integral, ela possui várias categorias, nas quais, como eu disse, nós poderíamos ter escolhido uma delas também. Existe a estação ecológica, o parque estadual, o monumento natural e o refúgio de fauna silvestre, de vida silvestre. Então, dentro dessas categorias, nós poderíamos ver a qual que se enquadrava melhor para a área que nós identificamos aqui no município. Inclusive, pessoal, eu trouxe até um material impresso, estudo técnico, quem quiser se aprofundar melhor sobre isso, até está aqui para pesquisa, quem quiser que eu mande também no WhatsApp, e-mail, é só me pedir que já está disponível. O estudo técnico já
está praticamente finalizado. Há também aqui ficou errado o slide, mas é a Unidade de Conservação de Proteção de Uso Sustentável. Tem a Área de Proteção Ambiental, a APA, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular de Patrimônio Natural, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Estadual e Reserva de Fauna. Então, há várias categorias, como eu disse, na qual nós podemos enquadrar uma unidade de conservação. A definição da categoria de manejo. Por que nós escolhemos a área? A nossa categoria foi a área de relevante interesse ecológico. Qual foi o motivo? A área de relevante interesse ecológico, ela não tem a necessidade de ser uma área muito extensa, né? Geralmente, por exemplo, uma área de proteção ambiental, ela tem que ser acima de 800 hectares. E com isso, o que acontece? A gente tem que envolver muitos produtores rurais, porque dificilmente na propriedade rural apenas vai haver essa questão aí do tamanho realmente de uma propriedade só, de 800 hectares, por exemplo. Então, nós da Concretize, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, definimos essa categoria por apresentar uma pequena extensão, então a gente não precisaria de uma extensão muito grande, pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, animais e tanto fauna quanto flora raras, né? Tem como objetivo também manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos da conservação da natureza. As características ainda apresentam aspectos ecológicos, paisagísticos ou naturais, culturais, especialmente importantes, elevada biodiversidade, espécies raras ou ameaçadas de extinção, como eu já disse, e amostras representativas dos ecossistemas. Após a aprovação da unidade de conservação, no caso dessa que nós estamos criando, a área de relevante interesse ecológico, após 5 anos, no caso a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente, tem 5 anos para estar criando o plano de manejo. Esse plano de manejo é onde vai ser ditas, né, as diretrizes de como que será utilizada essa área. Se ela vai poder ser utilizada para turismo, como que vai ser esse turismo dentro dessa área, para pesquisa também, desenvolvimento de pesquisa, né? Então, é muito importante o plano de manejo ser feito de uma forma que lhe possibilite aí, né, que essa área seja utilizada realmente de um modo sustentável. A unidade de conservação ambiental e a sua gestão. Então, as unidades de conservação devem possuir zoneamento e plano de manejo, como eu disse, e um conselho gestor, né? Então, geralmente, a unidade de conservação ele tem que ter um conselho que vai gerir essa categoria. Como, por exemplo, aqui no município, na verdade, inclusive está no decreto, o órgão responsável por gerir a unidade de conservação é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, a criação da unidade de conservação, como eu disse, ela é implantada através da Lei 9.985 de 2000, né? As unidades de conservação são criadas pelo poder público, como eu disse. A criação de unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos, que é o que eu vou falar posteriormente, do estudo que nós realizamos na área, né? E também de consulta pública, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, para identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade de conservação e que se dispuser no regulamento. Então, essa aqui é a área, né? Acho que está dando para ver bem. Essa área circundada em branco, ela é a área total da propriedade, né? Da propriedade do Emerson Martins. E a área que está destacada em vermelho é a área onde ele, de uma forma, ele cedeu essa área, não é que a área agora ela passa a ser do município. A área continua sendo dele, mas ele cedeu para que essa área se tornasse uma unidade de conservação. Então, ao todo, são 352 hectares. E nós tivemos, né, por uma sorte e a ajuda divina,
em que um proprietário só fizesse parte dessa propriedade. Então, nós não tivemos que ter esse confronto aí com outras propriedades, o que geralmente causa um desgaste muito grande, né? Porque, na maioria das vezes, pessoal, quando a gente chega numa propriedade e que a gente apresenta essa proposta, o pessoal acha que a gente quer terra para a gente, para o município, a gente quer uma doação de terra, e, na verdade, não é isso, né? Geralmente, essas unidades de conservação são feitas até em reserva legal, áreas de reserva legal, onde a pessoa nem pode interferir tanto, né? Então, a área da Cachoeira Alta, como eu disse, ela possui 352 hectares. Aqui é uma foto, assim, mais ampla. Toda essa área que está na foto, ela faz parte da unidade de conservação que nós estamos criando. Aos fundos, a gente pode observar ali um risquinho, que é uma cachoeira. Eu vou mostrar um vídeo posteriormente. É muito bonita a área, tem uma beleza assim, exuberante, maravilhosa. E durante o decorrer da apresentação, vocês vão ver a quantidade de atributos que nós conseguimos identificar na área, né, de bastante relevância. Em relação ao meio físico, o que está no estudo ambiental, o que nós destacamos no estudo ambiental? Como que é a questão do clima daqui da região do município de Bom Jardim de Goiás, como que é a hidrografia, como que é a geologia, a geomorfologia e os solos. Tudo isso está especificado dentro do estudo técnico em que nós fizemos. Como eu disse, ele vai ser disponibilizado para quem tem interesse em estar lendo, né? A hidrografia. Eu vou mostrar um vídeo agora que foi feito por imagem de drone, de como que uma dos locais dentro da área de conservação que nós estamos criando, que tem uma beleza, assim, como eu disse, exuberante. Acho que está dando para ver bem. Essa é a parte da cachoeira, né? É a parte que nós conseguimos ver de baixo. Aí, em cima, possui uma outra queda. Aí pode até observar que o pessoal está lá em cima filmando, o pessoal do drone está do lado no topo dela. A água, mesmo nesse período chuvoso, que nós fizemos o estudo bem na época chuvosa, a água ela ainda assim continua cristalina. Aí, conforme vai subindo, né, no topo da cachoeira, há várias quedas. Então, é uma área assim, que tem uma beleza assim, maravilhosa mesmo. Há várias piscinas naturais também ao longo do curso do rio. Esse é o Rio Macaco, né? É um importante rio no município, para o município de Bom Jardim de Goiás. Então, qual foi o diagnóstico? Eu vou começar agora a falar da parte técnica mesmo que nós conseguimos identificar. Em relação à flora, nós conseguimos catalogar vários exemplares através do levantamento florístico, né? E as principais espécies do cerrado nós conseguimos identificar lá. Não conseguimos identificar nenhuma espécie que está ameaçada de extinção, porém possuem espécies que são protegidas por lei, como o pequi, que é o cariocar brasiliense, e também a aroeira. Então, aqui são as espécies, algumas das espécies que nós conseguimos identificar na área, algumas com fruto, inclusive, como a pitomba, tem o cajuzinho do cerrado. Em relação à flora, na área onde nós escolhemos, né, para a criação dessa unidade de conservação, nós conseguimos amostras de 47 espécies distribuídas em 21 famílias. Isso é um número significativo, levando em consideração ao tamanho da área, que não é tão grande assim. Geralmente, essas unidades de conservação elas são feitas com, como eu disse, acima de 800 hectares. Essa é uma área de 352 hectares e que possui uma grande variedade, né, de espécies de flora. Em relação à fauna, essa foi uma das metodologias que nós utilizamos para identificar as espécies de mamíferos e também, geralmente, essa câmera que nós instalamos, ela chama câmera trap. Ela é uma armadilha fotográfica que, quando o animal ou algo assim passe na frente dela, ela dispara um sensor e pega a imagem. Então, nós deixamos por um período de 24 horas direto. Aliás, assim, a metodologia foram 4 dias, então foram 4 dias ela ligada direto e conseguimos pegar algumas das espécies que habitam ali naquele local da unidade de conservação. Como, por exemplo, essa anta,
No horário aí de 6h30 da tarde, ela passou na frente da câmera, tem fotos. Anta foi um dos animais que nós mais conseguimos registros lá. Tem bastante, bastante mesmo. Essa espécie aqui também, o pessoal fala paca, né? Tem vários nomes para essa espécie, o pessoal gosta, inclusive, até de caçar, né? Lá tem bastante, nós registramos bastante pegadas e também passagens de refúgio dessa fauna aí. Inclusive, aqui na imagem, não sei se vocês conseguem observar, mas possuem 2 espécies ali. Outra metodologia que nós utilizamos foram essas gaiolas, que elas são conhecidas como tomahawk. Nós colocamos ela é uma armadilha, na verdade. Então, nós iscamos com frutas, que atrai bastante os animais, como manga, abacaxi. Então, todos os dias, à tarde, por volta de 5, 6 horas da tarde, nós passávamos iscando essas tomahawks. A gente delimitava os locais, principalmente locais que estavam perto ali de refúgio, né, de passagem de fauna. E deixávamos lá no outro dia de manhã, por volta de 7 horas da manhã, nós passávamos averiguando se tinha algum animal dentro da gaiola. E os animais que foram pegos dentro, nós soltávamos. Então, a gente só identificava e soltava de volta para a natureza. Nós conseguimos identificar também pegadas, né? Várias pegadas. Essa, por exemplo, é uma pegada de anta, a maior, né? A primeira imagem, e a segunda de veado campeiro. Então, deu para ver bem essa questão de pegadas. Tudo isso aí soma como atributos para a área alvo desse estudo. Fezes também, nós conseguimos encontrar bastante vestígios de fezes. Essa em especial também, provavelmente é de anta. Como eu disse, essa área possui uma grande variedade dessa espécie. E, por uma sorte, também nós conseguimos, até as meninas que tiraram esse registro, ficaram até com certo medo, porque disseram que esses animais eles têm o costume de correr atrás, né? As queixadas. Então, nós conseguimos essa manada aí, registrar. Então, lá também é bem recorrente. A gente está andando na mata, geralmente, passando, né? Da primeira vez que nós fomos, a gente conseguiu ver, e da segunda vez também. Então, tem bastante espécie de queixada dentro dessa área. Conseguimos identificar na primeira imagem, não sei se vocês conseguem ver, um tatu. A gente conseguiu pegar uma imagem até bem boa dele. E também tamanduá-bandeira, que tem bastante também, inclusive pegadas, dentro da área dessa unidade de conservação. Então, ao todo, foram identificadas para a região 19 espécies nativas de mamíferos, distribuídas em 10 ordens e 15 famílias. Então, como eu disse também, às vezes, assim, para vocês que não têm um entendimento muito técnico, acham que 19 espécies são poucos. Mas não são. Igual eu falei, para uma área de 352 hectares e para poucos dias aí de amostragem, né, acho que foi um número bastante significativo. E todas as espécies, como eu disse, estão descritas no estudo técnico, tá? Ornitofauna, que é a parte de aves também, conseguimos identificar bastante espécies. A ornitofauna ela é um pouco mais difícil de ser fotografada, porque quando a gente, às vezes, avista um pássaro, ele já voa e não tem como a gente pegar um registro legal. Mas tem espécies ali raras dentro da unidade de conservação também, estão descritas no estudo técnico. Tá? Conseguimos registrar algumas imagens. Essa metodologia foi feita por meio de avistamento. Então, todos os dias após a revisão das tomahawks, que é daquelas gaiolas, a equipe de biólogos responsável pela parte de ornitofauna, que são as aves, já ficava em campo para poder praticar, né, essa metodologia do avistamento e registrar todas as espécies que foram avistadas. A espécie mais comum que nós conseguimos registrar, geralmente, é a siriema, que a gente consegue ver melhor, né? Na região tem bastante. E durante o levantamento foram observadas 33 espécies de aves, 33 espécies assim, identificadas. Mas exemplares mesmo foram vários, né? Centenas. Distribuída em 25 famílias e 16 ordens. A parte de herpetofauna, que é répteis e anfíbios, né? Nós conseguimos identificar algumas espécies também de anuros, né? Sapos, pererecas, como é bem conhecido.
Fizemos também entrevista com o pessoal ali os vizinhos ali da região, para também que eles pudessem nos dizer quais são os animais que geralmente habitam aqueles locais, né? Espécies de serpentes, geralmente eles disseram que tem bastante cascavel, jararaca, a coralzinha falsa também, caninana tem bastante. Conseguimos essas outras espécies aqui também de anuros. Foram registrados um total de 29 espécies por dados primários, sendo 19 anfíbios, pertencentes a 7 gêneros e 5 famílias, e 10 espécies de répteis, pertencentes a 6 famílias. Inclusive, até na câmera trap, nós pegamos uma tartaruga, né? Um jabuti, Conseguimos pegar um jabuti, eu até deveria ter colocado na apresentação e acabei não colocando. Mas bem interessante a câmera pegar um jabuti, porque é um animal que ele tem um hábito bem lento, né? E em relação às considerações finais do estudo técnico, né? Um dos objetivos também de uma criação de unidade de conservação, principalmente se o proprietário tiver a visão de desenvolver o turismo na região, é a oferta de empregos diretos e indiretos à comunidade do entorno, oportunidades para educação ambiental e pesquisa científica. A criação dessa área de relevante interesse ecológico irá impedir também que a pressão antrópica degrade e favoreça a utilização inadequada dos recursos naturais. Por exemplo, na primeira vez que nós fomos lá, nós vimos vestígio lá de bovinos dentro da área, né? Inclusive o proprietário, de uma forma bem gentil, disse que está disposto a tirar esses animais de dentro dessa área e a cercar a área. Então, assim, ele não está presente, mas, inclusive, eu vou estar passando o vídeo para ele, de antemão, em nome de todo mundo aqui do município, do prefeito, do Guedes. Eu quero agradecer assim, imensamente, porque, como eu disse, ele foi disposto a nos ceder essa área para estar criando essa unidade de conservação de uma forma bem tranquila. Geralmente, isso não é muito comum. Porque, como eu disse, quando a gente chega numa propriedade rural, o proprietário, normalmente, e o que é normal, geralmente, ele fica um pouco assustado e pensando que a gente quer a área para a gente, né? Então, há alguns conflitos em relação a isso. E o Emerson Martins, ele foi muito esclarecido desde o início e se dispôs para tudo que a gente precisasse, apoio, enfim. Então, assim, e ele está consciente de que isso vai ser muito bom. Não sabemos ainda assim, se ele vai querer, e a gente espera que sim, desenvolver o turismo naquela região, porque uma beleza dessa aí, eu acho que ela não tem que ficar escondida, acho que a gente tem que divulgar cada vez mais. É uma trilha de 2 horas, mais ou menos, que a gente leva para fazer da propriedade dele até na cachoeira, mas é muito gratificante porque é uma trilha que não é pesada, você vai ali apreciando, você vê uma manada de queixada passar, então a gente vê os pássaros, a oportunidade de ver tatu, inclusive, assim, bem de perto, porque lá tem muito atributo e tem assim, muitas espécies, principalmente de mamíferos. Anta, às vezes a gente passava assim, a pegada estava fresquinha. Então, assim, tinha acabado de passar. Então, tem muitas espécies ali nativas do cerrado. Inclusive, também na questão de frutos do cerrado. Bastante espécies também. É possível afirmar que a área estudada apresenta um número representativo de espécies de fauna, como eu disse, né? De mastofauna, que são os mamíferos, herpetofauna, que são os répteis e anfíbios, e ornitofauna, que são os pássaros. O que ajuda muito na preservação e na conservação das espécies de fauna, principalmente as ameaçadas de extinção. Então, a área escolhida para a criação dessa unidade de conservação, ela apresenta heterogeneidade nas formações vegetais e principalmente nas paisagens. Então, é uma área que, como eu disse, ela é bem heterogênea. Então, possui ali espécies de, como eu disse, várias espécies de fauna quanto de flora, né? Pode-se encontrar ambientes preservados, lá não possui muitas paisagens antropizadas, é bem conservado, né? E o entorno dessa área de conservação, ela é envolta por pastagem, porque o proprietário da terra ele cria bovinos, né? Então não é uma área de agricultura ainda, né? Mas é uma área de criação mesmo de bovinos, de pastagem. Além de ser uma das poucas áreas da região que ainda não se sucumbiu, né, na questão das monoculturas, visto que o entorno dessa área, como eu disse, é estabelecido por pastagem, todas essas características só aumentam a heterogeneidade faunística e sua conservação.
Aqui é um vídeo que eu vou passar do proprietário no dia que nós estivemos lá, dele declarando o apoio dele à criação dessa unidade de conservação. Bom dia, pessoal. Hoje, 16 de fevereiro de 2021, estamos aqui na propriedade do Sr. Emerson, aqui na Cachoeira, da nascente do Rio Macaco. A gente vai pegar uma palavra com ele aí, ele falar para a gente essa importância aí que a gente está tentando conciliar essa questão da unidade de conservação na localidade, para buscar aí o recurso do ICMS ecológico do município de Bom Jardim de Goiás. É uma parceria da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a empresa Concretize, representada pela Mayara Franciele. Fala pra gente aí, Emerson, sobre essa questão da preservação e conservação que a gente quer fazer aí na sua propriedade, qual que é aí a sua palavra com relação a essa finalidade de conservação e preservação ambiental. Boa tarde, pessoal de Bom Jardim. Não, estamos juntos de parceria com a prefeitura aí, com o pessoal aqui. O que deve para preservação, turismo, estamos de porta aberta. Em nome do prefeito, a gente só tem a agradecer pela parceria, viu, Emerson? Não, eu que agradeço a vocês. E assim, se você fomentar o turismo, a gente pode tentar fazer uma parceria, se você tiver interesse, a gente fazer a estrada, melhorar o acesso, esse tipo de procedimento. Esse é o primeiro passo. Tem como... um bom acesso. Tem como fazer, sabe? Sim. Então é isso aí. A Mayara vai falar um pouco pra gente aí sobre essa questão da unidade de conservação, o que e como que vai ser feito esse processo. Então, pessoal, o principal intuito de uma unidade de conservação é realmente preservar, né, a biodiversidade local. E o que nós pudemos ver aí no estudo prévio que nós fizemos no decorrer aí da trilha é que realmente possui muitos atributos a região, uma fauna bem rica, né, de animais aí, e também uma flora bem assim rica, né, principalmente aí, né, que nosso bioma é o cerrado. Então, assim, muito preservado. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o Emerson por estar preservando, né? A gente sabe que hoje em dia existem muitos proprietários que não se preocupam com isso. E é uma área, assim, magnífica, maravilhosa. E, assim, eu te parabenizo, estão de parabéns por preservar, né, essa maravilha mesmo da sua propriedade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Mas eu acho que deu para ouvir bem ele dizendo, né, que está com a gente para o que deve e que ele acha muito importante essa questão do turismo. Então, assim, nós ficamos assim muito, como eu disse, gratos, né, por toda essa disponibilidade dele em estar cedendo essa área para a gente criar essa unidade de conservação. Então, aqui eu vou passar algumas fotos que nós registramos, né, lá na área. Essa aqui é a área da cachoeira, vista do lado de baixo. Essa aqui, a primeira dá para ver melhor. Já a segunda já é do topo da cachoeira. O acesso pelo topo ele é bem tranquilo, né, Guedes? Aí tem, geralmente, no curso do Rio Macaco, essas quedinhas d'água com água cristalina. E também a formação de algumas piscinas naturais. Essa aqui é uma das cachoeiras do topo também da cachoeira. E aqui é a equipe técnica. Nessa foto faltou a Daiane, que não estava nesse dia. Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Vou passar para o Guedes, para ele fazer as considerações dele. Posteriormente, nós gostaríamos que o prefeito fizesse uma fala também em relação, né, a essa criação da unidade de conservação. E nós vamos abrir para perguntas, discussões e dúvidas que vocês tenham. Então, como a Mayara salientou aí na apresentação, a área de relevante interesse ecológico que a gente delimitou tem grandes atributos, tanto de fauna e de flora, por ser uma área pequena em si, mas assim, como eu conversei com o Emerson no dia, eu falei, Emerson, a gente está com a área delimitada, eu passei para ele, expliquei, mandei, a gente pegou a área de chapada, ali não dá para identificar, assim, quem não é técnico da área, não dá para identificar, é uma área de chapada, de serra. Essa parte, igual essa vista de cima, pega só a parte de chapada. Essa parte de baixo, a vegetação, ela é toda nativa. Então, assim, nunca foi explorado e nem degradado pela questão antrópica, pelo homem. Então, assim, é bem preservada a vegetação em si, embaixo. Lá é um lugar muito frio, lá embaixo, porque é bem preservado a vegetação. As árvores, assim, por nunca ter degradado, ela tem aqueles musgos nas árvores todinha. Então, assim, ela tem até
ela é toda verdinha, cheinha de lodo, igual lodo, para cima dela todinha, porque ela é bem preservada. Então, assim, é uma área muito importante, não só nessa questão da unidade de conservação, mas também na questão do recurso hídrico do município, porque o Rio Macaco, a gente sabe que ele corta aí o município, grande parte do município, e que alimenta aí várias propriedades rurais dentro do município. Então, assim, querendo ou não, é uma preservação da nascente que fica, não é o ponto específico da nascente, mas porque também tem parte de solo hidromórfico no local. Ela fica, a nascente principal, em média de 1,5 km acima. Então, assim, tudo isso descendo, que é uma vereda que forma o Rio Macaco, é a nascente do Rio Macaco. Então, assim, é importante preservar. Nos dias de hoje, se a gente não preservar, a gente já vive aí um grande dilema com o Ribeirão Bom Jardim, né? Que a gente sabe da questão que a gente precisa correr atrás para a gente preservar, conservar e adotar medidas também para que a gente possa recuperar as nascentes. Então, assim, a gente já está pensando em outra vertente, que é a preservação do recurso hídrico do Ribeirão Macaco. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o prefeito, para ele fazer uma fala com a gente. Tá? Muito obrigado a todos, ao prefeito e a todos presentes. Boa tarde a todos. O Fico vai pegar para distante, mas fala um pouquinho mais alto. Gente, boa tarde. E dizer, que quando nomeamos você a secretário, a gente sabia que ia ter um grande desenvolvimento da secretaria. E por isso quero te parabenizar. Você, toda a equipe que aqui está, aonde já foi feitos esses estudos, e não poderia também deixar de agradecer o proprietário, o Emerson. Por quê? Quantos proprietários, ao longo desses 5 anos que a gente já está à frente da gestão aqui do nosso município, fizemos várias e várias visitas, contatos, que estava tudo ok e tal. Quando era para concretizar, ia de água abaixo. E hoje a gente encontrou esse proprietário, o Emerson, que é uma pessoa esclarecida, que achou um local que eu acho que dos mais completos aqui no nosso município, aonde eu conheço essa área, desde onde tem a nascente do Rio Macaco, até a nossa propriedade, assim, de muitos e muitos anos que a gente é nascido e criado naquela região. Aonde tem uma preservação, para vocês verem, ali da nascente até o assentamento Mexerica, ele ainda é mata nativa. É um local que ainda nunca foi bravado pelo homem. Então, a gente fica feliz, porque igual você falou, está aí à frente da secretaria, aí trabalhando junto ao município, desde 2015. A vontade, o sonho da gente é das conquistas. E tudo que conquistamos é a marca que fica, as nossas passagens. Então, isso eu acho muito importante. E primeiro, agradecer a Deus, né, por essas conquistas que Deus tem abrido as portas, e encontrar também aqui uma equipe que também está realizando esse trabalho da melhor forma possível. E eu tenho certeza que depois de concretizado, aí tudo concretizado, como já está sendo, como se diz, quase 100% já, né? Arrumado, só quase enviado a documentação. Eu acredito sim no ICMS ecológico e também na preservação, onde nós também vamos fazer um compromisso com o proprietário para acessibilidade a esses locais. A gente, agora você falou, não sabe se ele ainda vai ter o interesse aí do turismo, mas com certeza, pela bela área que ele tem, com certeza. Então, nós estamos aí também para ser parceiro dele, porque a gente também, como se diz, tem que ter gratidão às pessoas que reconhecem a necessidade que temos hoje, igual estamos precisando nessa área. E, mais uma vez, parabéns, Guedes, o Elvis, o Nato, aqui também os vereadores, parte do conselho. Só quero agradecer cada um e dizer que estou muito feliz por isso, estar participando e vendo essa natureza bela aí. Então vimos aqueles animais ali, né?
preservando ali. E muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai abrir para dúvidas, questionamentos, considerações. Alguém quer iniciar aí? Um de cada vez. Não ficou nenhuma dúvida? Pessoal, uma das dúvidas muito recorrentes e que eu não digo é, por exemplo, o que o produtor rural ele ganha com isso, o proprietário da terra, né? Alguém teve essa dúvida? Porque ele cedeu 352 hectares, não é pouca coisa. São mais de 70 alqueires, né? Convertido. No contrato tem uma data limite para ela ficar sem a área de preservação. Né, ela é permanente. Exatamente. Inclusive no decreto que foi assinado pelo prefeito essa semana, todas as diretrizes do que ele pode e o que ele não pode dentro da área. Por exemplo, atividade de extração minerária é proibido, né? Então tem várias coisas dentro lá do decreto que foi decretado que ele não pode, assim como também permissões dele dentro da área. A área é dele, só que a partir de então fica restrito. Por exemplo, eu trabalhei um tempo na SEMAD, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e quando a gente vai analisar um processo de licenciamento, a primeira coisa que a gente olha é se aquele local, por exemplo, a extração, a bovinocultura, seja lá for que a pessoa esteja licenciando, se ela está dentro de uma unidade de conservação. Então, já tem delimitado lá. Automaticamente, se o empreendimento da pessoa estiver dentro dessa unidade de conservação, a gente tem que olhar no decreto. O que o decreto diz? Ele pode fazer isso dentro da unidade de conservação? Se não puder, a gente já indefere o processo da pessoa. Então, é uma área permanente. A partir do momento que ele aceitou, né, realizar essa unidade de conservação dentro da propriedade dele. E o que é que ele ganha com isso? Geralmente, ele ganha isenção de imposto e também isso facilita para que ele consiga linhas de crédito junto aos bancos, né? Fora aí também toda essa parte aí de sustentabilidade, né? Sempre vai ser reconhecido por isso. Então, geralmente, são esses benefícios. Mais alguém tem dúvida? Questão do crédito de carbono, ele consegue por essa área ou não? Consegue sim, é um dos outros. O crédito de carbono, geralmente, ele é um trâmite bem assim, burocrático para se conseguir. A adesão aí a essa criação dessa unidade de conservação, com certeza é um dos benefícios também para ele, se ele tiver expertise de também correr atrás disso, né? Pelo levantamento que foi feito ali pelo mapa, que dá para a gente mais ou menos identificar, eu te falo que mais de 80% ela também é uma área de difícil acesso, né? Uns 80% ou mais, né? Para mais. Bom, pessoal, uma das coisas que eu não falei que esse momento aí de 2 horas que a gente fica na trilha aí para chegar até essa cachoeira, vista do lado de baixo, nós encontramos 6 indícios de nascentes. Nós não adentramos a mata para saber onde que é o olho, mas tudo indica que são nascentes. Nesse percurso aí de 2 quilômetros, Guedes, do início lá da entrada na mata até a 4 é da propriedade dele, né? Então, assim, uns 3 quilômetros aí, dentro de 3 quilômetros nós conseguimos identificar 6 vestígios de nascentes. Só para vocês terem noção, como o Guedes disse, da importância de se preservar isso, principalmente tendo em vista que o município de Bom Jardim, eles sofrem na época da seca com a falta d'água, né? Então, quanto mais a gente preservar, melhor vai ser, inclusive, até para a questão da produção de água no próprio Rio Bom Jardim, que abastece o município, né? Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer principalmente ao senhor prefeito por ter disponibilizado, né, e ter tido essa visão realmente de se criar essa unidade, não só pensando no ICMS ecológico, que também é muito importante dentro da sua gestão. É uma ferramenta que muitos municípios hoje não têm utilizado, né, como forma de recurso, mas também por ter essa visão, e o senhor enquanto produtor rural também, né,
de preservação. Isso é muito importante. Então, assim, mais dúvida? O ICMS ecológico, estadual. Estadual. O ICMS ecológico, para quem não sabe, todos os anos, o município Guedes já deu uma explicada de como que funciona. O município ele preenche um questionário. Esse questionário ele é composto por 12 questões. Então, o município ele tem que estar de acordo, desenvolvendo essas 12 questões. E eu sempre dizia para o Guedes, eu falava assim, Guedes, vocês desenvolvem tantas ações de meio ambiente, é uma dó que vocês não utilizem isso para o ICMS ecológico. Só que o requisito mínimo para adesão ao ICMS ecológico é a unidade de conservação. Se não tiver unidade de conservação, ele pode desenvolver a gestão ambiental melhor, que ele não consegue o benefício. E eu até estava falando com ele, porque essa semana a gente tem que acelerar para fazer os relatórios, para já mandar também, né? Porque a gente acredita que essa unidade já vai ser aprovada dentro desse mês ainda. Então, eu estava falando, é tranquilo, porque já desenvolvem aí atividades de reflorestamento, produção de mudas, educação ambiental. Tem muitos municípios que não desenvolvem isso. E a gente sabe, né, prefeito, que não tem recurso específico para isso. Meio ambiente não tem. Então, assim, a gente desenvolve, assim, eu já fui secretária de meio ambiente também, ali do município de Piranhas, eu sei como é que é a dificuldade para se ter recurso para desenvolver. Então, eu acho que, dentro de todas essas limitações, o município de Bom Jardim está de parabéns. Eu acompanho nas redes sociais aí. Tem uma turma aí que gosta e faz porque gosta, por amor. O Guedes é um exemplo disso. A ONG Nós por Nós, né? Tem a ONG também em defesa da vida. No município de Piranhas, por exemplo, tem uma ONG e não funciona. Então, isso já é um ponto muito positivo para o município, né? E, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês. E agora, assim, eu acredito que, perante aí a parte técnica, nós vamos dar o nosso melhor para que essa unidade de conservação seja aprovada ainda dentro desse mês, para que no próximo ano o município de Bom Jardim obtenha a nota máxima de ICMS ecológico, que aí gira em torno aí de 800 mil a R$ 1 milhão por ano. Eu acredito que seja a nota máxima. Então, eu acredito que nós, né, Guedes, nós da empresa, juntamente com vocês da secretaria, nós vamos dar o nosso máximo para que isso aconteça e para que o município de Bom Jardim desenvolva cada vez mais. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos. E qualquer dúvida, o Guedes pode passar meu telefone. Ele vai ter também acesso ao estudo técnico digital, tá bom? Pode passar para todos vocês que queiram acompanhar e ver aí tudo que foi feito. Tá bom? Obrigada.